Abrir ela comigo no livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo o versículo de número 20. Jó, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo o versículo de número 20. Em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém? Pegue sua Bíblia aí, quero dar um tempinho para você pegar a sua palavra, né? Pegar a sua Bíblia onde ela estiver e para que a gente possa fazer a leitura destes versículos aí juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Jó, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 20 e 21. Texto que eu tenho certeza que você conhece, mas eu quero que você acompanhe junto comigo aí em nome de Jesus. Amém? O texto diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a sua cabeça, e lançou-se em terra e adorou ao Senhor e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Amém? Coloque a sua mão aí nesse momento no seu coração. Vamos juntos orar nesse instante para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós queremos, ó Pai, na Tua presença, nesse momento, nesse instante, buscar o Senhor, Deus, para que esta palavra, que é viva, que é eficaz, possa, Pai, de fato falar aos nossos corações nesse momento. Que seja, Pai, o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser glorificado sobre nossas vidas. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo alcance cada um dos irmãos na sua casa, cada uma das famílias, ó Pai, que estão nos acompanhando aqui nesse momento de transmissão. Que seja, Deus, o Senhor a visitar a casa, que seja o Senhor a visitar a família de cada um na Tua presença. Que nós possamos, ó Pai, mais uma vez, sermos abençoados pelo poder da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja santificado por intermédio dela, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quero trazer uma palavra aos irmãos de um texto que particularmente eu gosto muito. Certamente você já me ouviu pregando lá na igreja a respeito desse texto. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Porque a cada manhã ela se renova. Se eu acabar de pregar esse texto aqui para você e você for ouvir outro pregador, outro pastor, ou mesmo que seja eu novamente, para falar dentro desse texto, esse texto sempre virá para você como uma nova mensagem, trazendo coisas que talvez você não tinha visto. Porque Isaías disse que a palavra do Senhor ela jamais volta vazia, né? Então todas as vezes que nós meditamos na palavra do Senhor, que nós recebemos um texto da palavra do Senhor, ela sempre vem ao encontro dos nossos corações e sempre traz algo diferente para nós. Irmãos, tem hora que a gente até tenta, mas é impossível pregar sem mencionar as dificuldades dos tempos em que nós vivemos, não é verdade? Por mais que a gente tente sair para ali, para cá, trazer um outro assunto, existe alguma coisa que sempre vai falar mais alto aí no nosso coração, que é justamente esse momento e esse tempo aí que nós estamos vivendo. Um tempo que não é fácil, um tempo que é muito conturbado, um tempo que, escatologicamente falando, nós falamos um pouquinho dele aí na última terça-feira no nosso culto de estudo bíblico. Se você gostaria de saber mais a respeito do assunto e não ouviu a nossa mensagem de terça-feira do estudo bíblico, né, sobre os sinais dos tempos, será o coronavírus, né? Essa mensagem está lá no YouTube com esse título, né, Sinais dos Tempos. Será o Covid-19? É na página da igreja lá no YouTube, Batista Nacional Atos, @YouTube, né? Você pode procurar lá que tem uma mensagem mais detalhada para você. E aí é impossível, irmãos, a gente pregar, a gente falar, a gente orar,
sem lembrarmos do momento de isolamento social, onde algumas pessoas estão sendo impedidas de trabalhar, onde algumas lojas fecharam, onde aquelas pessoas que recebem por comissões vão receber menos aí esse mês. É impossível, né? Aquele que trabalha de forma autônoma não está conseguindo trabalhar, não está podendo ali ter a sua arrecadação financeira. Então quando você liga a televisão, o assunto é morte, morreu, cresceu o número, mais infectados. E isso nos conduz a um momento de muita adversidade, a um momento muito complicado, muito delicado. E é como eu já disse para os irmãos aqui em outras oportunidades, nós precisamos aprender a lidar com esse momento de adversidade, a lidar com esse tempo de tribulação que enfrentamos, não apenas esse, mas qualquer outro tempo de tribulação pessoal, particular, que nós possamos viver ou que já tenhamos vivido, né, ou que vamos viver daqui para frente. Nós precisamos sempre aprender a lidar com esses momentos, até porque nós que servimos ao Senhor, às vezes cometemos aquele grave pecadozinho de todas as vezes que vem um momento de adversidade, de todas as vezes que vem um momento de tribulação, a gente acaba não sabendo lidar com ele, né? E acaba murmurando contra Deus e acaba blasfemando contra o Senhor, atrapalhando algumas coisas, atrasando a bênção de Deus. E nesses dias, né, que já são aí em torno de 25 dias sem se reunir como igreja do Senhor, na casa do Senhor, não é verdade? O nosso último culto presencial foi dia 19 de março, foi um culto da vitória, esse que nós estamos aqui, né? Ou seja, há 4 semanas já que nós estamos fazendo transmissões via online, vivendo esse tempo de tribulação, falando sobre esse momento de adversidade. Então hoje Deus colocou no meu coração mais uma palavra para fazer você lembrar de como você deve se comportar em momentos de adversidade, né? E ninguém melhor do que Jó para falar isso para a gente. É impossível falarmos sobre momentos de adversidades, sobre momentos de tribulação, e pelo menos não citar aquilo que experimentou e aquilo que viveu Jó na sua experiência tribulacional, né? Na sua experiência de dias difíceis, de dias maus. Alguns teólogos que estudaram a respeito da vida de Jó acreditam que o tempo de duração da tribulação, do dia mau, dos dias difíceis de Jó foram 9 meses, né? Foram 9 meses de perder tudo até o dia que Deus reinstituiu em dobro tudo o que antes ele havia perdido. Foram 9 meses de dias ruins, não é verdade? E quando nós enfrentamos um momento difícil, quando entramos nesse momento difícil, muitas vezes nós não sabemos quanto tempo ele vai durar. Eu oro a Deus para que isso não seja sobre a minha vida e nem sobre a sua, que o nosso tempo de dificuldade seja um tempo duradouro. Bem que a gente gostaria que ele durasse apenas um dia, mas fato é que algumas adversidades que nós enfrentamos, elas podem perdurar durante anos. Existem pessoas que lutam contra enfermidades durante anos, existem pessoas que esperam que uma porta se abra durante anos, durante muito tempo, né? Durante um período muito longo. E esses períodos muito longos aí que nós enfrentamos até receber aquilo que buscamos de Deus, são períodos em que nós precisamos medir bem o nosso comportamento diante do Senhor. Porque uma tribulação ou um momento de provação como esse que nós estamos vivendo, que não é culpa de ninguém, não é? Não é pecado de ninguém, talvez seja mesmo uma punição de Deus sobre a terra, mas é difícil achar um culpado, né? Porque se é uma punição, aí é resolver o problema. Quando nós entramos nesses momentos aí, nós precisamos entender que durante esses momentos a nossa fé precisa continuar viva. O nosso servir a Deus precisa continuar sendo eficaz. É agora que eu mostro para o Senhor, através das minhas ações, através das minhas atitudes, o quanto que eu sou fiel a Ele, né? Então você que era acostumado a orar só lá durante os cultos, a pegar a sua Bíblia apenas durante os cultos, nesse momento de adversidade ele pode estar nos ensinando a começar a fazer isso dentro da nossa casa quando não temos a igreja, como acontece por agora. Como se comportar
Quais são as nossas atitudes diante de momentos de adversidades, como esse que nós estamos vivendo aqui? Jó enfrentou esse momento aí, segundo alguns estudiosos, durante 9 meses. E nesse período aí de 9 meses, ele falou muita bobeira, ele fez muita besteira, mas contra o Senhor, o pós-texto do texto que nós lemos aqui diz que contra o Senhor ele não atribuiu falta alguma. Ele se revoltou com aquela situação, ele se revoltou em relação ao dia que ele nasceu, ele se revoltou relacionado ao seu próprio nascimento, sim, mas contra Deus ele não atribuiu falta alguma. Ele trouxe sobre ele a responsabilidade de ter pecado, para que ele estivesse atravessando todo aquele momento difícil que ele atravessou, mas contra o Senhor ele não atribuiu falta alguma. Quando eu leio o texto de Jó, eu tenho certeza que você que está me acompanhando aí já deve ter feito isso, já ouviu uma história, já ouviu algum outro pregador pregando, até porque o texto é muito propício, né? Principalmente para esse tempo que nós vivemos. Você sabe que a tribulação de Jó não foi uma tribulação muito fácil. Jó perdeu muito mais do que nós perdemos nesses últimos dias, mesmo que você esteja desempregado, né? A tribulação de Jó ela é sem igual. Nós estamos falando de um homem que no mesmo dia ele foi de multimilionário a pé rapado, a pobre e necessitado, em um único dia. Ele acordou de manhã com más notícias de suas plantações pegando fogo, de ladrões que saquearam aquilo que ele possuía, de queda na bolsa de valores daquela época, de fuga dos camelos que ele possuía, né, na frota de camelos que ele possuía. E essas notícias foram vindo assim durante o dia, como se um homem multimilionário em um único dia quebrasse, fosse a zero, né? Isso pode acontecer. Eu já vi, já ouvi, já presenciei pessoas que foram do tudo ao nada em um único dia. Isso aconteceu com Jó. Como que se isso não bastasse, a última notícia que ele tem aqui, antes do texto que nós lemos, né? A última notícia, a derradeira, talvez já no final da tarde, onde a sua única esperança era a família, veio um forte vento, derrubou a sua casa, e Jó tinha 10 filhos, e os 10 filhos estavam dentro de casa quando isso aconteceu, e os 10 filhos morreram. Por isso que a tribulação de Jó é uma tribulação sem igual, que não acabou por aqui. Ela vai ser encerrada com chave de ouro em uma lepra, em uma enfermidade que ia da planta dos pés ao alto da cabeça, a qual Jó 19, 25 diz que apenas a pele de seus dentes ficou sem lepra. Então, ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha, ele viveu num só dia o luto de 10 filhos, ele não perdeu um filho, ele não perdeu 2 filhos no mesmo dia, ele perdeu os 10 filhos que ele possuía naquele mesmo dia, e naquele mesmo dia ele perdeu tudo que ele tinha. A sua casa veio abaixo, a sua mansão onde moravam os filhos veio abaixo, e absolutamente nada a não ser a voz da sua mulher lhe restou para aquele momento. Por isso que a tribulação de Jó ela é sem igual, ela é incomparável. Eu seria injusto comparar a sua tribulação, a minha tribulação, comparar a essa pandemia que nós estamos vivendo, a tribulação de Jó, porque a tribulação de Jó ela é sem igual. Esse é até um dos motivos que faz com que o livro de Jó esteja na Bíblia, porque a experiência dele é uma experiência sem igual, única, jamais relatada com ninguém mais em todo o decorrer da história bíblica. Então, quando nós falamos de dias maus, quando nós falamos de dias difíceis, o Jó costuma ser o nosso melhor exemplo, o nosso primeiro exemplo, porque é uma tribulação muito acima da média. Eu não suportaria, talvez você não suportaria. Qualquer um de nós, ao receber essa notícia, sofreria um infarto do miocárdio, né? E cairíamos duros aí, seríamos mortos. Eu imagino uma mãe, porque a esposa do Jó, embora falou besteira, ela está sofrendo ali junto com ele, né? Eu imagino uma mãe que tem que enterrar no mesmo dia os seus 10 filhos, né? Eu imagino uma mãe que é rica e tem muito dinheiro e é acostumada aos luxos, as delícias que aquela terra poderia oferecer a ela, e ela não só perde
todo esse luxo, como ela perde no mesmo dia os seus 10 filhos. A tribulação enfrentada por este casal é uma tribulação sem igual. E Deus é tão fiel, o Senhor é tão misericordioso com Jó, que fez com que ele suportasse toda essa adversidade em família, né? Uma pessoa perguntou aqui nos comentários se a Igreja Batista Nacional Atos é em Lagoa da Prata ou em Lagoa Santa ou em São Paulo. É em Lagoa da Prata, amém? Marilac Amorim, né, perguntou onde é a Igreja Batista Nacional. É na cidade de Lagoa da Prata, no centro-oeste de Minas, próximo aqui a Divinópolis, Bom Despacho, Luz, né, nesse meio aqui, amém? Então, irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele permitiu com que Jó vivenciasse isso em família. Eu aprendo nos meus dias maus, desde já, que quando a gente enfrenta um dia mau ou momentos de adversidade, na maioria das vezes nós vamos viver isso em família. Raramente nós enfrentamos algumas adversidades sozinhos. Raramente nós passamos por algumas tribulações isolados. Essas tribulações que nós enfrentamos, ela reflete sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre o pai, sobre a mãe, sobre um amigo. Você precisa de alguém para desabafar. Muitas vezes ela atinge o seu pastor da igreja, o seu gerente no serviço, o seu colega de trabalho. Muitas tribulações, ela não fica só com a gente. É claro que a gente, no momento de dor e no momento de tribulação, acaba sofrendo um pouco mais do que aqueles que estão à nossa volta. E algumas coisas são sim mais pesadas para a gente. Mas isso muito raramente acontece só com a gente. Acaba respingando em quem está perto da gente e pessoas acabam sofrendo junto com a gente. Então, quando o seu marido está passando por um problema de adversidade, você também passa esse momento de adversidade. Quando a sua esposa passa por um momento difícil, você também enfrenta esse momento difícil. E às vezes, aquele momento, aquele dia mau que nós estamos vivendo, não quer dizer necessariamente que nós estamos ali diretamente ligados àquela tribulação, mas talvez o meu pai esteja, a minha mãe esteja, a minha esposa esteja, o seu marido esteja, o seu filho esteja. E aí, esse nosso comportamento que nós precisamos ter diante da adversidade envolve também quando nós estamos ligados indiretamente a respeito do assunto. A tribulação de Jó, ela envolveu outras pessoas, ela envolveu a sua esposa, não é? Ela envolveu 3 amigos e um servo que vieram de muito longe para dar conselhos a Jó diante daquela situação. Então, ou seja, acaba que a nossa dificuldade, a nossa adversidade, ela respinga sobre aqueles que estão à nossa volta. E talvez você não esteja passando um momento de tribulação, mas talvez alguém perto de você esteja. E aí o seu comportamento precisa ser o mesmo. Nós sabemos, se você já leu o livro de Jó, se não eu te aconselho a ler, que como foi negligente e errado o comportamento da mulher de Jó num dado momento dessa dificuldade, não é? Ela agiu como uma louca. Como foi equivocada as perguntas e as indagações dos 3 amigos de Jó durante a extensão de todo o livro. Eles acusaram Jó de pecado, eles tentaram provar para Jó que ele não era merecedor da bênção de Deus, e falam muita asneira, falam muita besteira, né? Falam muita coisa que não deveria ter falado. Por quê? Não adotaram o mesmo comportamento exemplar de Jó diante da tribulação. Então, nessa noite eu quero convidar você a tomar as atitudes desse comportamento de Jó, né? Eu convido você a poder fazer isso. Sabe por quê? Porque mesmo que você não esteja diretamente ligado à tribulação, mas que seja a sua família, esse comportamento de Jó pode trazer vitória, né, sobre essa situação. Talvez você está convivendo aí com um filho divorciando, talvez com uma filha doente, com um marido hospitalizado, com uma esposa passando problemas, talvez alguém da sua casa está desempregado. E aí nós precisamos adotar esse comportamento que agrada a Deus, né? Que faz parte daquilo que o Senhor espera de nós para que a nossa vitória chegue. Então,
como se comportar em momentos de tribulações? Como se comportar no dia mau? O que nós devemos fazer? Como nós devemos proceder? Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20, nos traz a resposta para isso. E eu gostaria de ler o texto com você de forma bem pausada, para que nós entendêssemos cada uma das atitudes de Jó, que são as atitudes que nós precisaremos tomar em dias maus, acreditando que o nosso Deus jamais nos abandona. Deixa eu te lembrar isso. O seu Deus jamais te abandona. Deus não te larga, meu irmão. Você pode estar enfrentando a dificuldade que for. Você pode estar passando pelo momento de adversidade que seja. Não importa o tamanho da sua tribulação. O Senhor jamais te abandona. O Senhor jamais te deixa. O Senhor jamais te larga. O problema que nós muitas vezes criamos é porque nós olhamos para o tamanho do nosso gigante. Deus não quer que você olhe para o tamanho do seu gigante. Deus quer que você olhe para o tamanho do seu Deus. E você serve um Deus que a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele tem todo o poder. E uma só palavra que o Senhor mandar pode fazer toda e qualquer situação na nossa vida mudar, mesmo em tempos de crise. Pastor, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil, um tempo de crise. Nós estamos perdidos, não temos o que fazer. Você quer algo pior do que o deserto? No deserto não se planta, no deserto não se colhe. O deserto é um lugar que praticamente não dá para fazer nada. E Deus sustentou, agiu, prosperou Israel durante 40 anos naquele deserto. É isso, irmãos, que a gente precisa aprender a fazer, sabe? A continuar demonstrando para Deus a nossa fidelidade, porque assim como nós cantamos aqui, Ele vai nos honrar. Deus quer te honrar de forma sobrenatural durante toda essa tribulação que você está vivendo. Nós podemos, nesse tempo de crise, ver a mão de Deus agindo a nosso favor. Basta que nós venhamos olhar para isso. Basta que nós venhamos abrir os nossos olhos para isso. Amém? Aqui no versículo de número 20, o texto vai mencionar aqui algumas ações de Jó durante o seu tempo de adversidade. Após receber a última notícia da queda de sua casa por um vento do Oriente, onde morreram os seus 10 filhos, ele fez isso, né? Então Jó se levantou, vírgula. Esse texto aqui está separado por vírgula, para separar justamente as ações de Jó. Eu não posso afirmar para você que seja literal a forma como eu vou explicar para você essas ações. Talvez o que eu vou falar para você aqui é algo aplicativo, simbólico, que simboliza bem, através dessas ações de Jó, aquilo que ele realmente fez, para que Deus ouvisse o seu clamor daqui a 40 capítulos, né? E é importante eu saber disso, porque Deus vai ouvir o clamor de Jó só daqui a 40 capítulos, né? Ou seja, essa tribulação ela tem um tempo determinado, ela tem dia, data e hora para começar, e ela tem dia, data e hora para também chegar ao final. A primeira ação de Jó que eu queria aplicar para nós aqui nessa noite, diante de um dia mau, diante do dia da adversidade, é porque Jó se levantou. Geralmente, quando nós enfrentamos algum tipo de problema ou de adversidade, nós costumamos prostrar. Várias pessoas se prostram diante do problema, recuam, afinam, se acovardam, entram para dentro de quartos escuros, fecham o seu coração. Em outras palavras, entram em depressão. Porque muitas vezes, irmãos, nós não temos suporte o suficiente espiritual, não por culpa de Deus, por culpa nossa. Porque nos falta oração, nos falta jejum, nos falta alegria no coração em servir a Deus, nos falta compromisso com o Senhor. Às vezes o dia mau chega e nos pega sem estrutura para suportar o dia mau. Quando nós somos pegos sem estrutura para suportar o dia mau, nós entramos no que o mundo chama hoje de depressão. E é algo que nós estamos sujeitos. Eu, como pastor, estou sujeito, você, como membro, como servo de Deus, está sujeito, qualquer um está sujeito a cair numa depressão profunda. Uma depressão profunda, ela nada mais é do que se prostrar diante do problema.
Quando o problema chega e nós não temos estrutura para suportá-lo, nós nos prostramos, nós desabamos, como se fosse uma pilastra que não resiste ao peso que está sobre ela e ela entra em ruínas. Não é? Geralmente, muitas pessoas nos nossos tempos, elas fazem isso. Tirando a própria vida, às vezes, cometendo ato de suicídio, de atentado contra a sua própria vida. Outras pessoas fogem. Quantas pessoas fogem de casa mediante os problemas? Quantos maridos abandonaram as suas casas, as suas famílias, porque bateu o desemprego à porta? Isso não é algo anormal, isso acontece no nosso meio, todos os dias, todos os dias. Quantos casamentos você conhece que diante do desemprego chegaram a um acordo assim, olha, volta para a casa do seu pai, que eu vou voltar para a casa do meu, e a gente acaba com isso aqui. Isso aí geralmente é quando nós nos prostramos diante do problema. Isso é quando nós nos recuamos diante da situação. Jó me ensina o contrário disso. Jó me ensina a se levantar. O se levantar de Jó aqui é uma aplicação para nós que diante dos problemas não adianta recuar. Eu preciso me levantar porque apenas de pé eu vou conseguir ver aquilo que é possível ser feito diante do meu problema. É semelhante a uma pessoa que perde o emprego e entra para dentro de casa e entra numa depressão e não quer saber de mais nada. Isso estou usando apenas como exemplo. Não. Se a gente perder o emprego, o que eu tenho que fazer no outro dia é acordar cedo e procurar um novo emprego. Entende, meu irmão? Jó nos ensina que nos momentos de adversidade nós precisamos nos levantar, nos reerguer, se colocar de pé, com aquelas últimas forças que o Senhor nos permitiu a ter, nós vamos precisar ficar de pé. Entende isso, meu irmão? É assim que nós precisamos estar. É assim que nós precisamos batalhar no nosso dia a dia. Deus nos chama a ficar de pé. Há um acontecimento em Israel, lá em Samuel, não é? Davi é ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E o exército liderado por Saul sai para o campo de batalha contra os filisteus. E entre os filisteus há um gigante chamado Golias. E esse gigante chamado Golias desafia o exército de Israel para ver se entre aquele exército haveria alguém, né, capaz de enfrentá-lo no campo de batalha. E aí o que acontece com o exército de Israel? Se prostram diante de Golias. No meio daquele exército, entre tantos soldados valentes, não havia um só capaz de lutar contra aquele homem que media 3,5 metros de altura, que possuía uma armadura completamente fechada, que só tinha uma pequena abertura para os seus olhos, pegando a fonte, que é onde a pedra do Davi vai acertar. O que acontece com o exército de Israel? Eles fraquejam diante do seu gigante. Eles fraquejam diante do seu problema. E eles ficam recuados ali durante dias, escutando aquele homem zombar do Deus de Israel, enquanto eles estavam frouxos diante daquela situação. Até que chega um jovem rapaz, ruivo, pequeno, magro, de 16 anos de idade, e escuta aquele homem blasfemando contra o Deus de Israel. O que Davi faz? Davi faz aquilo que nenhum dos homens dos exércitos de Israel foi capaz de fazer naquele dia. Ele se ergue, ele se coloca de pé diante do problema. Deus não quer que você se proste como se prostrou o exército de Israel diante do seu problema. Deus quer que você se coloque de pé. Deus quer que você se erga, porque é de pé que Deus nos honra. É de pé que Deus vai nos dar a nossa vitória. Você é um vitorioso, você é um abençoado, um escolhido por Deus. Deus separou você para estar recebendo essa mensagem nessa noite. Se coloque de pé, meu irmão. Erga a sua cabeça, levanta a sua cabeça, dê a volta por cima. Havia uma canção antiga que a gente cantava na igreja na década de 90 que dizia assim: se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores e não derrotados. Talvez os problemas na sua vida são muitos
E Deus está mandando esta palavra para você nessa noite. Faça como Jó, se levante. Jó se levantou. Se levantar significa colocar de pé. Se levantar significa eu não posso me abater diante de tantos problemas e diante de tantas adversidades. Se abater, meu irmão, significa perder. Se abater significa se entregar à derrota. Não é porque você recebeu esse não que daqui para frente tudo para você vai ser não. Deus tem sim para você. E o sim de Deus vai te alcançar. Nem que seja daqui a 40 capítulos, como aconteceu com Jó, mas ele vai nos alcançar. A segunda ação de Jó, no versículo de número 20, diz assim, ó: então Jó se levantou, rasgou o seu manto. É comum no Antigo Testamento, quando algumas pessoas estavam contrariadas com a situação que elas estavam vivendo, o que elas faziam? Elas rasgavam as suas vestes, né? Moisés rasgou suas vestes, Jó rasgou suas vestes, Abraão rasgou suas vestes, Elias rasgou suas vestes, Davi rasgou suas vestes. Vários homens no Antigo Testamento tiveram essa prática, né? Mordecai rasgou suas vestes lá com Esther. Vários homens no Antigo Testamento tiveram essa prática como sinal de revolta, de não aceitação àquele tempo e àquele momento. É claro que eu preciso ser maduro na minha fé o suficiente para que eu saiba, né, como não concordar com a situação que eu estou vivendo, né? Na década de 90 foi comum no Brasil, no surgimento do movimento chamado neopentecostal, né, com as igrejas chamadas neopentecostais, aquela teologia do eu não aceito, aquela teologia do isso não é para mim, do mal não ser de Deus. Não é voltar a essa teologia que eu quero que você faça. Eu não quero que você volte à teologia da libertação, né? Quero que você volte a essa teologia. Mas na nossa oração, no nosso comportamento, na nossa atitude, é comum, e nós de fato precisamos fazer isso, demonstrar para Deus que não concordamos, que não estamos felizes com aquela situação. Seria hipocrisia da nossa parte você está vivendo um tempo de tribulação e ficar sorrindo e falar: oh, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo coronavírus. O coronavírus é uma maravilha. Obrigado, Senhor. Nós vamos alcançar amanhã o número de 2.000 mortos. Que maravilha, Senhor. Já são 30.000 infectados. Oh, beleza. Senhor, muito obrigado porque o comércio está fechado. Muito obrigado, Senhor. Minha igreja não pode abrir. Maravilha, aleluia. Seria muita hipocrisia da nossa parte orarmos desse jeito. Então Deus também espera de nós um sinal de não concordância com aquele momento. E eu não posso desafiar Deus, claro. Não sou eu que imponho coisas a Deus. A vontade de Deus, ela é diretiva, independente, meu irmão, do que aconteça, de quem ore. A vontade de Deus, ela está pré-estabelecida e ela vai acontecer independente de qualquer coisa, né? Mas eu preciso dar para Deus um sinal, demonstrar para o Senhor que o humano, o coração humano aqui não queria, não precisava ou não concorda em viver aquele momento, né? É importante saber fazer isso com muita sabedoria, porque ao mesmo tempo que Jó rasga as suas vestes, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó demonstra para Deus a sua contrariedade e ao mesmo tempo ele aceita a vontade de Deus sobre a vida dele, né? Então, você está com alguém enfermo lá na sua família, misericórdia, que isso não te alcance. Você está com alguém enfermo lá na sua família, aí você vai lá cuidar dele todos os dias, né? Aí você vai com aquela oração hipócrita, né? Ô Senhor, obrigado por estar aqui com esse trabalho, com essa enfermidade há não sei quantos anos. Isso é uma oração hipócrita. O seu coração quer sair correndo,
Tem dias que você não quer cuidar. Tem dias que você quer abrir mão. Você precisa orar falando: Deus, eu não queria que tivesse assim, eu preciso que o Senhor cure, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Mas se é para me viver esse momento, então amém, glória a Deus, eu vou viver esse momento. Mas eu quero deixar claro para o Senhor, eu não estou feliz com esse momento, porque Deus quer a nossa sinceridade. Jó, de multimilionário a pobre pé rapado, não ia falar assim: ô Senhor, obrigado, ô maravilha. Ele não ia falar isso. Jó não iria falar assim: obrigado, Deus, que as 10 filhas que eu tinha eram tudo custoso, aprontava, ainda bem que o Senhor levou, que o Senhor tirou, não aguentava mais. Jó não ia fazer isso, meu irmão. Ele aceita a vontade de Deus, mas demonstra para Deus a não concordância com aquela situação. Isso não foi praticado só por Jó. Eu tenho um exemplo maior sobre isso. Isso foi praticado por Jesus. Jesus chega diante do templo, perto de uma época de festa, né, onde o sacrifício era feito, e vê as pessoas comercializando animais a preços abusivos dentro do templo. Eu não preciso te falar o que Jesus fez, porque você já sabe. Jesus saiu quebrando tudo, meu irmão, chutando a barraca e xingando o povo e falando: vocês estão fazendo casa do meu pai, casa de comércio, não sabeis que esta aqui é uma casa de oração para todas as nações? O templo estar daquele jeito era a vontade de Deus. A religião precisava estar deturpada quando o Messias chegasse. Mas Jesus queria deixar claro que ele não conformava com aquela situação. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos praticar a teologia do eu não aceito, mas nós também não podemos praticar a teologia da auto-humilhação. A Bíblia nos chama a um equilíbrio, né? Aí tudo que vem: não, eu aceito, não, está difícil, mas é assim mesmo, não, eu recebo, o marido está doente, amém, agora o filho está doente, pode trazer que eu cuido também. Não é assim. A nossa oração com Deus precisa ser sincera, uma oração que rasga as vestes. O rasgar as vestes era um sinal físico de contrariedade com aquele momento que estava vivendo. Dê para Deus um sinal físico, demonstrando para Ele assim: Senhor, eu não queria viver esse momento. E não se sinta culposo de falar isso, sabe por quê? Jesus fez isso. Jesus fez isso no Éden. Jesus fez isso no Getsemane. Eu trocando os lugares aqui, né? Jesus fez isso no Getsemane enquanto orava. O Senhor mostrou para ele o Calvário, e sabe o que ele fez? Se possível for, afasta de mim esse cálice. Um sinal claro. Mas, sobretudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas um sinal claro: olha, eu não aguento, eu não queria estar passando por isso, mas se for preciso, eu passarei. Fala para Deus uma oração sincera. Para de se ajoelhar diante do Senhor com uma oração hipócrita, porque não é isso que Deus quer de você. Orar, ou do contrário, você já fazia isso quando era católico, né? Quando você era católico, você pegava lá uma reza que alguém fez há muito tempo atrás, repetia aquilo, e aquilo não tinha nada a ver com o seu problema. Se você é cristão e ora a Deus aquilo que não tem nada a ver com o seu problema, com o tempo que você está vivendo, você está tendo a mesma prática do catolicismo romano, apenas com palavras diferentes. Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer que nós sejamos sinceros como Davi foi sincero nas suas orações em Salmos. Apressa-te, Deus, em me ouvir. Senhor, o meu inimigo está falando contra mim, o meu inimigo está blasfemando, está rindo da minha cara e o Senhor não faz nada. Deus quer de nós uma oração sincera. Deus quer que você se coloque de pé e Deus quer um sinal seu de inconformidade com esse momento de dificuldade. O texto continua dizendo assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça. Eu tenho para mim, pastor Tiago, que esse raspar a cabeça, ele traz aqui para mim, né, um olhar aplicativo. Por isso que eu disse a você que não seria teórico. Eu não fiz uma exegese do texto para saber o literal do raspar a cabeça, o que era. Eu vou dizer para você aquilo que eu consigo aplicar dentro desse texto para o raspar a cabeça. E eu aprendo duas coisas sobre o raspar a cabeça.
Em primeiro lugar, o raspar a cabeça, ele tem um sinônimo de descobertura. Ele tem um sinal de, tipo, eu não confio mais no meu dinheiro, eu perdi o meu dinheiro, eu perdi tudo que eu tinha, a cobertura financeira que eu tinha, a cobertura saudável que eu tinha, eu perdi a cobertura familiar que eu tinha, eu perdi os meus servos, eu perdi tudo que eu tinha, e como sinal eu vou raspar minha cabeça para demonstrar que eu dependo de Deus. Né? Esse para mim é o primeiro sinal. Era um sinal de dependência do Senhor. Ele raspou a cabeça para demonstrar assim, olha, eu preciso do Senhor. Toda a cobertura que eu tinha, ela já não existe mais, e agora a única coisa que pode vir sobre a minha cabeça, né, porque o cabelo, principalmente no Antigo Testamento, até nas cartas de Paulo a gente tem esse sentido, o cabelo é sinônimo de cobertura, né? E então toda a cobertura que eu tinha, ela me foi retirada, e eu agora confio e dependo única e exclusivamente do Senhor, né? Do Senhor. Cobertura. E é um sinônimo também de vergonha. Um homem naquela época ter a sua cabeça raspada é como se ele tivesse envergonhado. Em segundo lugar, eu vou citar 3. Em segundo lugar, quando Jó raspa a sua cabeça, é sinal do seguinte: eu era multimilionário, hoje estou entre os pobres. Eu estou envergonhado e não vou esconder isso de ninguém. Rapando a cabeça é isso que ele quer dizer. Não vou esconder isso de ninguém. Por quê? Existem pessoas que quebram aí no mundo financeiro, os empresários, e se escondem. Se escondem atrás de outras coisas, de outras empresas, tentam manter o mesmo nível de vida. Jó não. Jó raspou a cabeça e falou assim, olha, algo errado aconteceu, eu estou envergonhado e não vou esconder isso de ninguém. Em terceiro lugar, esse raspar a cabeça também dá um sinônimo de renovação. É igual eu disse, não é literal, eu estou aplicando o texto. É um sinônimo de renovação. Né? O que significa um sinal de renovação em Jó raspando a sua cabeça? Sabe o que significava para Jó esse sinal de renovação? É o seguinte, eu me levantei, eu falei para Deus e acredito que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Ou as coisas precisam ser diferentes. Elas têm que ser diferentes. Toda tribulação, ela serve para operar em nós. Caiu, mas já voltou, né? Toda tribulação, vou repetir, toda tribulação, ela produz em nós um sinal de renovação. Escuta uma coisa, meu irmão. Deus te conduz ao dia mau para fazer de você uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Entende isso? Nada na nossa vida acontece por acaso. Toda tribulação tem um fim didático em nos ensinar alguma coisa. Então, quando a tribulação chega, é para moldar o nosso caráter. Quando o Jó rapa a cabeça, ele está dizendo, tudo se fez novo. Você já visitou uma pessoa depressiva? Geralmente você chega lá, não está igual eu, porque eu tenho pouca barba, né? Você chega lá, a pessoa está barbuda, cabeluda, suja muitas vezes, entregue ao descaso, ao desleixo. Aí quando essa pessoa já vê uma pessoa saindo da depressão, o que ela faz? Ela faz a barba, ela corta o cabelo. Se ela é mulher, ela está lá com o cabelo tudo avuraçado, ela está desmaquiada, ela está vestida de qualquer jeito. Aí quando ela sai da depressão, ela arruma o cabelo, ela passa uma maquiagem, ela veste uma roupa mais bonitinha, né? É sinal de renovação. Quando a gente sai de um tempo de tribulação, a gente demonstra para Deus que esperamos coisas novas dali para frente. E olha, meu irmão, um fator interessantíssimo. No primeiro dia dos 9 meses. É isso mesmo que eu te falei. No primeiro dia dos 9 meses. No segundo capítulo, onde Deus só vai trazer resposta no 42. Jó já dá sinais para Deus de renovação. Você está enfrentando uma tribulação? Espere de Deus coisas novas. Deus tem coisas novas para você. É isso que tempos difíceis nos ensinam. Jesus viveu um tempo difícil, que a igreja celebrou em casa semana passada, não é? O seu Calvário, a sua morte. Foi um momento difícil, que trouxe vida abundante
sobre as gerações posteriores àquele momento, inclusive a minha geração, inclusive a sua geração. Nós precisamos esperar a renovação de Deus. Eu vou falar mais claro. Você perdeu o emprego, Deus vai te dar um novo emprego. Você perdeu aquele bem, Deus vai te dar um melhor. Amém? É isso, meu. São sinais, toda tribulação, ela é para nós um sinal de coisas novas. Israel entrou no deserto, mas depois daquele deserto tinha uma terra prometida que emana leite e mel. O deserto foi difícil, mas eles conquistaram aquilo que era deles. Todo dia mau tem depois dele uma renovação, coisas novas. Coisas novas Deus tem para você. Coisas novas Deus tem sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Isso é o raspar a cabeça. O raspar a cabeça é sinal de renovação também. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra. O prostrar-se em terra no Antigo Testamento, lançar nas cinzas, é também uma evidência clara de uma atitude, né? Reconhecer a soberania de Deus. Quando uma pessoa no Antigo Testamento, você lê lá, se lançou nas cinzas, colocou o rosto em terra, ele está dizendo para Deus com uma palavra que depende dele, dependência total do Senhor. Quando nós enfrentamos um momento de adversidade, eu preciso reconhecer dependência total e plena do Senhor sobre a minha vida. Entenda isso, meu irmão. Sabe por quê? Eu tenho que parar de depender do meu emprego. Eu preciso parar de depender do meu dinheiro. Eu preciso parar de depender das pessoas que eu conheço, dos amigos que eu tenho. Eu preciso parar de depender das minhas próprias mãos, da minha própria força. E preciso urgentemente começar a depender de Deus. É no Senhor que tem que estar a sua dependência. Porque é de Deus que vem a sua cura. É de Deus que vem a sua porta aberta. É de Deus que vem a sua provisão. É do Senhor que vem a sua prosperidade. É Deus que fecha e é Deus que abre qualquer porta que você necessite. A minha dependência precisa estar no Senhor. É o Senhor que traz o cliente para você. É o Senhor que abre a porta de emprego. É o Senhor que faz você subir no seu local de trabalho. É Deus que faz com que a bênção chegue na sua porta. Não o político que você conhece que vai te procurar agora para trocar seu voto a troco de alguma coisa. A nossa dependência, meu irmão, não está no ex-ministro da Saúde, Mandetta, e nem no novo oncologista que assumiu o Ministério da Saúde. A nossa dependência está em Deus, é o Senhor que vai nos livrar desse coronavírus. É o Senhor que vai mudar a situação do Brasil. É o Senhor que vai agir em favor de Lagoa da Prata. Não é o senhor Geraldo de Almeida, não é o senhor Paulo e muito menos o Roberto, mas sim, meu irmão, aquele que é dono do ouro e da prata. Sim, meu irmão, aquele que tudo pode, que o poder, o domínio de todas as coisas está nele. É ele, é dele que nós devemos depender. Eu não sei qual problema você está enfrentando aí na sua casa, mas Deus está te dizendo nessa noite, dependa dele. Talvez você está dependendo da sua mãe, da sua filha, do seu genro. Talvez você está dependendo de outras pessoas. Deus quer que você dependa dele. Nada dá certo até agora porque você está dependendo de pessoas. As portas não se abrem porque você está dependendo de pessoas. Siga o conselho de Jeremias no capítulo 3 de Lamentações. Põe a tua boca no pó porque talvez ainda haja esperança. Sabe qual é a hora que Deus age nas nossas vidas? Quando nós reconhecemos que é Ele, que é dele que vem o nosso sustento, que é dele que vem a nossa provisão, é aí que Ele age, porque é só nesta hora
que Ele tem liberdade para agir. Enquanto você está confiando no seu remédio, você vai ser escrava dele. O dia que você confiar no Senhor, a libertação te alcança. A minha dependência. Jó se prostra em terra e fala assim: a minha dependência não era nos meus camelos. A minha dependência não era nas minhas ovelhas. Não era nos meus cavalos caros. A minha dependência não estava nas minhas plantações, nem no dinheiro que eu tinha aplicado. A minha dependência não era nos meus 10 filhos, nem muito menos nessa louca mulher que ficou ao meu lado. A minha dependência é sua. Eu dependo de ti, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que tirou. Deus te convida nessa noite. Dependa dele, meu irmão. Dependa do Senhor. É dele que vem a nossa dependência. É nele que nós devemos esperar. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo de número 46, versículo de número 1. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você está angustiado, o seu socorro é Deus. Pode correr para qualquer psicólogo, pode ir em qualquer terapeuta, mas o Senhor, Ele sim é o seu socorro. Ele sim é o lugar onde você deve se refugiar. Faça como Jó, dependa de Deus. Sua dependência não está nos R$600 do governo. Tomara que você receba, né? Mas não está nisso. Sua dependência é de Deus. Sua dependência vem do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O versículo continua dizendo: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e, por último, para a gente poder finalizar, adorou ao Senhor. É o segredo para que nós venhamos suportar o dia mau. Eu esqueci a referência bíblica aqui. Pedi aí a algum irmão, se o Rian tiver aí, para caçar e colocar nos comentários aí para a gente. Tem um texto em Romanos que Paulo diz que Abraão venceu as dificuldades dando glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está enfrentando o dia mau e só reclama. Nós, irmãos, temos uma facilidade muito grande em sermos pesarosos, em ficarmos reclamando da vida, em ficarmos olhando para o lado negativo das coisas e ficar dizendo assim: ah, mas nada dá certo, fulano de tal não muda, meu marido não muda, minha esposa não muda, meu filho não melhora, o dinheiro não vem, o emprego não aparece, as coisas não acontecem, eu não sei o que fazer, ai, 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 ui, 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 a gente vai reclamando e vivendo essa lamúria. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão, o segredo da nossa vitória, o segredo para que nós possamos pelo menos suportar esse dia mau que estamos enfrentando, significa dar glórias a Deus. Jó foi da extrema riqueza à extrema pobreza no mesmo dia. Ele saiu do 10 ao 0 no mesmo dia, em questão de horas. E mesmo depois de perder tudo o que ele tinha, inclusive os seus 10 filhos, sabe o que Jó fez? Jó adorou ao Senhor. Jó disse: glória a Deus, santo é o Senhor acima de todos os outros deuses dessa terra. Magnífico é o Senhor, incomparável és tu, não há outro Deus além de ti. Imagino eu não vou lembrei aqui um texto de Jó 19, versículo de número 20, né? Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Aleluia! Diante de tanta adversidade, diante de tanta tribulação, Jó adorou. É isso que Deus espera que nós venhamos fazer. Adore a Deus. Diga glória a Deus. Não pare de adorar ao Senhor no tempo da dificuldade. Você precisa ter o seu momento de revolta, você precisa ter o seu momento de contrariedade.
E assim que ele passar, e ele precisa ser rápido e passar rápido, você vai agradecer, você vai dizer que o Senhor é santo. Aliás, agradecer, talvez você não consiga ou não tenha o que agradecer, mas você vai dizer que Ele é santo, você vai dizer que Ele é digno, você vai dizer que Ele possui, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, as rédeas da sua história, está nas mãos dEle, e é Ele que vai cuidar de você. Então você diga que Ele é santo, você diga que Ele é digno, você diga que Ele é merecedor de todo louvor. Diga glória a Deus, não pare de cantar, não pare de adorar. Tudo que o diabo quer é que você saia da igreja, tudo que o diabo quer é que você volte a beber, tudo que o diabo quer é que você pense que a sua vida sem Jesus era melhor. Isso é o diabo tentando colocar no seu pensamento. A vida que você tinha antes de Jesus não é melhor. Sabe por quê? Você não tinha o seu nome escrito no livro da vida, agora você tem. O Senhor escreveu o seu nome na palma da mão dele, como disse Isaías, e todas as vezes que ele olha para a palma da sua mão, o seu nome, o meu nome está escrito lá, e ele se lembra de cada um de nós. A sua vida não era melhor sem Jesus, as suas dificuldades eram maiores, os seus problemas eram maiores e você não conseguia resolvê-los. Por isso que agora, mesmo em tempo de adversidade, você precisa dizer glória a Deus, porque eu sei que depois dessa adversidade tem coisas novas. Glória a Deus, porque eu sei que o meu nome está no livro da vida. Glória a Deus, porque se Jesus estiver voltando nesse tempo de coronavírus, eu vou celebrar com Ele, eu vou estar com Ele, eu vou me encontrar com Ele. Então, se o tempo é difícil, diga glória a Deus, aleluia, o Senhor é santo, o Senhor é digno. Não é essa tribulação, não é essa adversidade que vai tirar a glória de Deus dos meus lábios, não é esse tempo difícil que vai impedir que o nome do Senhor seja adorado em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer? Eu poderia agrupar todas essas ações de Jó e escolher uma só maior. Sabe qual que é? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus te chamou para adorá-lo. Foi para isso que nós fomos criados. Foi por isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, nos elegeu, escreveu o nosso nome no livro da vida para dizer glória a Deus, aleluia. O Senhor é santo. Só quem serve a Deus de verdade, só quem tem uma experiência genuína com o Senhor de salvação, como Jó teve, é capaz de, no dia da tribulação, ao invés de falar lamúrias, dizer: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Só quem é salvo, meu irmão, só quem viveu uma experiência genuína com o Papai, com o Espírito Santo, diante de uma adversidade, fala assim: bendito seja o nome do Senhor. Se na sua tribulação, se na sua angústia, se na sua depressão você não consegue dizer bendito seja o nome do Senhor, algo está errado com seu coração. Ore nesse momento, peça ao Espírito Santo para mudar a sua vida, para te dar uma experiência verdadeira, para que você confie nele, espere dele, porque ele que vai resolver o nosso problema. E diga: bendito seja o nome do Senhor, porque no final de tudo, meu irmão, nem que seja no final de tudo, Paulo disse aos Filipenses que diante do nome dele todo joelho se dobraria, toda boca confessaria, daqueles que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer: bendito é o nome do Senhor. Você pode dizer isso? Aleluia, glória a Deus, como sinal aí de aplausos na presença do Senhor, de glória a Deus que você deu aí na sua casa. Deixa um comentário aqui embaixo assim junto comigo, ó. Bendito seja o nome do Senhor. Põe no comentário aqui: bendito seja o nome do Senhor.
e dá um joinha azul aí, né, para subir os joinhos, os corações, e aí eu aqui em casa vou entender que você está batendo palma, que você está dizendo assim, glória a Deus, que você falou comigo assim, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor sim tem todo o poder, amém? Ele pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, na sua casa, na sua família, que você jamais viu, que você jamais experimentou, não é? Que você jamais imaginou, e só Ele pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o Espírito Santo pode ir no seu coração, no mais profundo, onde nenhum psicólogo, onde nenhum terapeuta pode alcançar. Jesus pode. Então, confia nele, dependa dele, que é ele que vai agir a seu favor, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão sobre a sua cabeça nesse momento. Talvez você está segurando o celular com uma, né? Então coloque uma mão aí na sua cabeça. Vamos orar. Eu quero orar por você, né? Eu quero orar abençoando a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que visite aí a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus, eu quero colocar nas suas mãos a vida de cada um desses irmãos que estão nos acompanhando, Pai, durante essa transmissão que estamos fazendo, Deus. Eu oro, Deus, visita, Deus, com teu Espírito Santo, visita, Deus, com a tua graça, visita, Pai, com o seu amor, com a sua misericórdia, que cada um desses irmãos que estão orando junto comigo agora, que ele possa sentir a presença de Deus inundando o coração, enchendo a vida diante do teu altar. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo com toda sorte de bênçãos, eu repreendo toda a ação contrária das trevas, toda obra do inimigo que venha se levantar contra essas vidas, que seja lançado por terra agora. Que a tua bênção, Deus, que a tua vitória seja sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore comigo assim, meu irmão, diga: Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, desde agora e para sempre na minha vida. O Senhor é o meu Salvador, é o meu Redentor, e é no Senhor que eu confio, que eu entrego a minha vida, em o nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Nós precisamos apresentar, dedicar a nossa vida a Deus todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e, mais do que nunca, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém?